Tenho aqui o meu tecido, ele está dobrado no meio, ele tem 1,5 de comprimento e 1,40 de largura, com a parte da auréola virada para fora. Eu vou trabalhar a dobra desse tecido. Eu vou dividir ele no meio, na verdade, em duas partes. Vou cortar separadamente frente e costas, e aqui eu vou começar pela parte das costas. Dobrei o meu tecido no meio novamente. Com a parte da auréola virada para fora, eu vou trabalhar a dobra desse tecido. Posiciono aqui a minha calça que eu vou usar como molde. Observe que a lateral de fora da calça fica no lado da dobra do tecido, com afastamento de 2 dedos. E a parte do gancho eu coloco para a parte da auréola. A parte do cos eu também posiciono de forma estratégica. Observe também que na parte da cintura lateral eu deixo uma boa sobra de tecido. A parte do gancho das costas, eu deixo ela afastada 1 dedo do início do tecido. Vou abrir a frente da calça só para vocês verem melhor, deixando o cos para fora porque eu vou cortar ele separado. Começo o corte pela parte do gancho, deixando mais ou menos 1,5 cm de margem de costura e sigo com 1,5 até a parte de baixo. Esta parte de baixo do gancho eu vou deixar 2 dedos bem gordinho de margem. E é muito importante eu deixar essa margem para minha calça poder dar certo depois. Essa margem que eu deixei no gancho de 2 dedos bem larguinhos, eu vou seguir ele até embaixo na barra da calça. Essa calça que eu estou usando como molde, ela não tem stretch, ou seja, ela não estica e tem a cintura bem alta. Depois que eu cortei a entreperna da calça, eu venho só separando essa lateral uma da outra. Este corte é feito na dobra do tecido. Com as laterais cortadas, é a hora de cortar a cintura da calça. Eu começo pela parte lateral de fora. E eu vou seguir o corte da cintura da parte das costas. Veja que ele começa mais baixo nessa lateral. E lá em cima, no meio das costas, ele vai terminar lá no topo do tecido, fazendo com que se forme nessa lateral uma leve diagonal. Parte das costas já cortada, vamos cortar agora a parte da frente. Já posicionei a outra metade do tecido dobrada ao meio, com a parte da auréola virada para fora. Posiciono a minha calça novamente, que eu estou usando como molde. 2 dedos de afastamento nessa parte lateral, que é a parte do quadril. É o mesmo processo que eu usei na parte das costas. Começo o corte pela parte do gancho, também deixando 1,5 cm de margem. E na parte de baixo do gancho, do entremeio das pernas também, eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar bem rente à minha frente mesmo. Observe. Na parte da frente, eu não deixo nem margem de costura, eu corto muito rente mesmo. Até levantei um pouquinho da calça para não acontecer de cortar ela. Vou seguindo esse corte até na barra da calça. Com essa parte lateral já cortada, agora eu vou passar para a parte da cintura. A cintura da frente é o oposto da parte das costas. Vou fazer uma marcação com giz só para vocês entenderem melhor. Eu marco ali na parte da frente, lá na costura do cos e a lateral também. Eu deixo, gente, 1 centímetro de margem, tá? Eu vou unir esses pontos com a régua só para ficar bem certinha a minha marcação. Observe que agora o centro da frente é menor do que a parte lateral. A diagonal agora, ela vai para o lado contrário, descendo para o centro da frente. Estou explicando aqui bem devagarinho para que você entenda bem na hora que você for cortar sua calça e dê tudo certo. Com a cintura, gancho e entrepernas cortada, agora é só separar as laterais. Me diz aí, tá entendendo direitinho? Tá gostando desse vídeo? Está com alguma dúvida? Já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Me diz aí. Bom, a nossa frente também já está cortada. Para fazer o bolso dessa calça, que vai ser um bolso externo, eu corto 2 pedaços de tecido, com 27 de altura por 23 de largura. Na parte de cima do bolso, eu faço uma marcação de 7 centímetros e depois com a régua eu marco em diagonal 18 centímetros de altura. Esse tamanho de bolso é padrão para todos os tamanhos. Marcação feita, é só cortar essa parte lateral. Com outro retalho do tecido, com ele dobradinho ali no meio, eu vou fazer o revel desse bolso.
Posiciono essa parte diagonal do bolso bem na dobra desse tecido e vou fazendo o corte igualzinho o meu bolso, seguindo ele. Faço o corte ali na dobra do tecido, que é para dividir o revel, que ali eu cortei os dois de uma vez. E por dentro eu dou uma leve arredondada nele para ficar bonitinho o acabamento. Pronto, também já cortei o bolso e o acabamento do bolso. Mas como eu estou usando um tecido bem maleável, que eu estou usando uma viscose sarjada, eu vou entretelar esse acabamento do bolso. Aqui eu estou usando uma entretela de malha com cola. É só cortar ela do tamanho do revel e depois vir colando com ferro de passar. Também já vou começar preparando esse bolso na parte da costura. Eu faço acabamento primeiro em volta do revel. Aqui eu fiz com a overlock, mas pode ser feito em outro tipo de máquina. É só fazer a união direito com direito e vir costurando essa lateral. Na máquina de costura eu deixo uma margem apenas de um pé de máquina. E é muito importante fazer o retrocesso no início e no fim dessa costura. Depois que eu faço a costura do revel, eu vou virar o acabamento para o lado de fora, que é o lado do revel, e vou rebater essa costura, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Veja como ficou esse acabamento. Agora eu dobro a parte do revel para dentro, encaixo direitinho. E vou fazer uma dobra nessas partes que eu vou te mostrar, a parte de baixo e a parte lateral. Eu passei essa dobrinha a ferro, aqui tem mais ou menos 1,5 cm de dobra para dentro. Deixei bem vincada mesmo. Prendi ali a parte do revel com alfinete para ele não ficar escapulindo e agora já vou prender ele na calça. Essa daqui é a parte da frente da calça, é só posicionar ali o bolso em cima dela. Eu posiciono bem direitinho a lateral e a parte de cima, ali na parte do cós da frente, vai ficar sobrando um pouquinho. Eu prendo ele com alfinete para me facilitar o processo na hora da costura e passo uma costura em volta de toda essa dobrinha aí, bem na borda da dobra. Eu repito esse mesmo processo do outro lado da perna da calça. Este modelo de bolso é bem facinho de fazer, bem prático. Com o bolso já costurado no lugar, agora eu viro a peça para o lado do avesso e tiro o excesso que sobrou ali na frente. O próximo passo agora é fechar a calça. Ainda na parte da frente, eu uno direito com direito, ali do gancho, e faço essa costura. E para ganhar tempo na máquina da costura, também vou fechar junto a parte das costas. Uno direito das costas, direito com direito, e vou fechar o gancho das costas também. Na máquina de costura, a margem que eu deixo é distância de um pé de máquina. Aqui é muito importante que a distância seja mínima mesmo. Nessa hora eu também já aproveito para dar acabamento nessas partes. Aqui eu faço na overlock mesmo. As partes já estão costuradas, já dei também o acabamento, então eu vou unir o direito das costas com o direito da frente e vou fechar as laterais e a entreperna da calça também. Para as laterais, eu deixo uma margem de costura de mais ou menos 1,5 cm. Sempre nas laterais eu gosto de deixar uma margenzinha um pouquinho maior. Para fazer a costura das entrepernas, eu uno costura com costura bem direitinho, alfineto ali o meio e sempre começo do meio para frente e do meio para trás. Aqui eu já costurei um lado, volto lá onde eu costurei, bem no meio, um pouquinho para trás, dou um retrocesso e venho costurando agora o outro lado. Eu já costurei a lateral, dei acabamento, o entrepernas também, já dei acabamento. E agora eu vou fazer o cós dessa calça. Eu acerto ali a parte da cintura, bem acertadinha. E tiro a medida para me saber o quanto que eu vou precisar de cortar de tecido para fazer esse cós. Aqui eu cortei uma faixa de 1,20 m por 11 cm. Eu preciso só de 1,05 m de faixa, mas eu gosto de cortar maior e depois acertar ela na cintura da própria calça. E 11 cm de altura, porque o elástico que eu vou usar é de 4,5 cm. Então eu dei a distância de 4,5 cm e 1 cm de margem de costura. A faixa já cortada, eu vou terminar de acertar ela na cintura da própria calça.
eu meço ali junto à própria cintura e corto o excesso, deixando apenas 1 centímetro para a margem de costura. Aqui eu já fechei a faixa, abri essa costura ferro para ficar bem acertadinha e vou começar a costurar ela na calça. Eu faço essa costura pela parte da frente. Eu uno ali direito da faixa com o direito da calça, fazendo coincidir costura com costura. Eu vou prender só um lado da faixa, um pedacinho de cada lado, mais ou menos 3 dedos a partir da costura para a direita e 3 dedos para a esquerda. Aqui eu já fiz essa costura, olha como é que fica. Agora eu vou prender essa faixa em volta da cintura normalmente. Apenas essa partezinha onde eu já costurei, eu não vou prender ela porque vai ser a abertura onde eu vou passar o elástico. E eu vou prender ela dobradinha assim no meio. Primeiro eu acerto ela e encaixo ela em volta de toda a cintura, passo o alfinete para facilitar o processo da costura e só vim costurando normalmente com a distância de um pé de máquina. Veja como ficou depois de costurado. Somente a parte da frente, onde eu já tinha costurado na frente, eu deixo aberto. Veja como ela fica pelo lado direito. Agora é só vir finalizando o processo do elástico. Com a ajuda de um passador de elástico, eu vou passar ele em volta de todo o cos, pelaquela abertura que eu deixei. Para saber a medida do elástico, eu medi na minha própria cintura, deixando de forma mais confortável possível. O elástico já saiu aqui do outro lado, agora é só fechar o elástico com a costura também. Meu elástico já está fechado, eu fiz uma costura reforçada, agora é só encaixar ele dentro do meu cos ali bem direitinho. Eu vou espichando e ajeitando com a mão mesmo. Volto a minha peça para a máquina para fechar essa abertura do elástico, sempre fazendo coincidir costura com costura e faço o fechamento dessa abertura. Existem muitas maneiras de prender um cos com elástico. Essa é uma das maneiras que eu faço e eu acho que é bem prático e fácil. O cos já está preso no lugar, o elástico já está embutido, eu já fechei as aberturas e fiz o acabamento. Para finalizar esse cos, eu vou passar uma costura nesse elástico. Primeiro, eu acerto ele espichando no tamanho do cos bem certinho, assim ele vai ficar bem distribuído. Prendo com o alfinete, eu ponho o alfinete nas 4 partes, nas 2 laterais e nos 2 centros, centro das costas e centro da frente. Eu começo essa costura pelo centro do cos, que é onde está a costura dele, e vou fazer ali com mais ou menos 2 centímetros de distância da margem, e vou fazer essa costura em volta de todo o cos. Eu prendo ali a frente, desço a agulha até o final, estico o elástico até onde está a marcação do alfinete e venho costurando. Quando chega no alfinete, eu desço a agulha de novo até o final, estico novamente até lá onde está o outro alfinete e venho costurando até ele novamente. Assim vou fazendo esse processo até acabar essa primeira costura do cos. Eu ainda faço uma outra costura nesse cos, paralela à costura de cima. Agora seguindo como referência essa costura de baixo. Eu venho com o calcador bem rente a essa margem de baixo, então a costura sai bem retinha. Lembrando sempre que eu não posso deixar de esticar o elástico. A barra da calça eu dobro, redobro e costuro em volta de toda a barra. Finalmente ficou pronta a minha calça, pantalona com elástico na cintura, muito fresquinha para o verão. Eu amei fazer esse modelo, muito fácil, muito prático e muito versátil. Eu amei. E vocês, o que vocês acharam? Me diz aí. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.